linda, assim. Só de pensar, gente, na história da Thalita, meu coração já, assim, estremece, porque Deus tem feito realmente coisas lindas, assim, né? A gente só conhece o crente quando ele passa por uma tribulação. Nossa, aquilo... Olá! Seja bem-vindo ao nosso quadro Desabafa Comigo. Este é um espaço que nós criamos para ouvir o que Deus tem feito na vida de mulheres igual a você, igual a mim, igual a todas nós. Mulheres comuns que encaram os desafios da vida com o desejo de amar a Deus e de ajudar tantas outras mulheres a amá-lo também. E o nosso desejo é aprender mais sobre Deus na medida que vemos Ele atuar na vida de tantas outras mulheres. E hoje o nosso bate-papo é sobre sofrimento. O sofrimento é uma coisa que todos nós queremos evitar, não é mesmo? Nós até podemos às vezes orar pedindo a Deus para que nos livre disso. Porém, o sofrimento faz parte da vida. E mais, ainda que a gente insista em não aceitar o sofrimento está presente em nossa vida, em nossa caminhada com Deus. Mas como podemos lidar com isso? Por que Deus nem sempre nos livra do mal? Essa é uma grande questão. Ao dia mal? E é por isso que com muita alegria eu recebo aqui hoje, no nosso Desabafa Comigo, a Thalita. Thalita Vasconcelos. Thalita, desabafa comigo, vai. Estou muito feliz com a oportunidade de ter você aqui com a gente, é um grande privilégio, muito obrigada por ter topado esse convite em meio à correria da sua vida, a gente está muito grato a Deus. E esse espaço aqui hoje, pessoal, é uma oportunidade que Deus está dando de se fazer conhecido por meio dessa grande história. Então, preparem o lencinho aí, tá? Porque é de arrebentar o coração essa história. O meu já está aqui separado, então vamos lá. Estou muito feliz mesmo, Thalita, muito feliz. Assim. Só de pensar, gente, na história da Thalita, meu coração já assim estremece, porque Deus tem feito realmente coisas lindas, né? Bom, para que todo mundo te conheça, eu queria que você contasse para quem está nos ouvindo e assistindo. Quem é você? Eu sou Thalita, filha amada do pai, sou esposa do Moza, mãe de Benjamin e Noah, sou engenheira civil, sou formada, eu gosto de fazer belos projetos e deixar as pessoas felizes. Essa sou eu. Legal, bacana. E Thalita, nós sabemos, né, que o seu último ano foi um ano assim muito inesperado, né? Conta pra gente o que vocês viveram, Thalita, como família nesse último ano. Eu vou começar com a parte que a gente recebeu a notícia propriamente dita, né? Okay. A gente tinha uma vida comum, normal, meus filhos, o mais velho já frequentava escola e eu tava suspeitando de algumas coisas, comecei a googar como toda mãe. Eu também esqueci de me apresentar, que eu sou uma pessoa extremamente imediatista e adoro controlar as coisas, né? Então, como uma mãe que quer controlar o seu filho em tudo, eu tava googando, né? Fazia um mês que ele estava apresentando alguns leves sintomas e nesse dia, nessa sexta-feira, eu lembro que eu me deparei com algo no Google que falou muito forte no meu coração. Nós já estávamos com o médico, né? E quando meu marido chegou, ele chegava tarde ainda, ele chegou, ele me viu chorando e ele falou assim, o que foi? E eu falei pra ele assim, eu acho que o nosso filho tá com um tumor no cérebro. E ele falou assim, o meu marido é o oposto de mim, e ele falou, me abraçou, me colocou no chão e falou, então se ele tá com isso, Deus vai nos dar força pra seguir. E não era isso que eu queria ouvir, Laís. Pra mim, eu só pensava, você tá louco? Não é isso que você tem que falar pra mim. Você tem que falar que eu sou louca, que eu não posso ficar googando, essas coisas não se faz, é isso que você tem que me falar. E não foi isso que ele me falou. Ali, então, eu senti uma coisa muito... a dor do sofrimento mesmo, como se eu já soubesse. Bom, enfim. No dia seguinte... Nessa época, o Benjamin tava com quantos anos? Tinha acabado de fazer 4 anos. Ele tinha feito um aniversário um dia anterior. Tinha acabado de completar 4 anos. E
no dia seguinte, eu falei com a doutora logo que amanheceu, assim, eu falei com ela e ela falou, não falei nada, só falei que ele tinha piorado do que a gente estava analisando. E ela falou, você pode ir no hospital tal? E eu falei, sim. Então, nós fomos lá, enfim, tinha lá o primeiro exame, ela estava suspeitando tomografia cerebral, enfim, ele tinha um tumor no cérebro. E aí é difícil, assim, Laís, é uma notícia que assim, destrói seu coração, assim, destrói a gente, entendeu? Mas enfim, o que eu vou contar agora é esse processo, deste momento que a gente teve a confirmação do diagnóstico até o dia seguinte. Sim. Isso foi num sábado e a gente teve que ser internado, o Benjamin precisava já ser medicado, né? E eu comecei, desde então a gente começa a avisar familiar, eu comecei a sentir como se fosse uma anestesia, assim, vindo em mim. Uma anestesia que eu não era, me deixava raciocinar, mas tomava conta do meu corpo. E foi passando o tempo, no domingo, eu dormi de sábado para domingo, no domingo eu fui um pouco para casa para ficar com o meu bebê, até então meu bebê ainda não tinha 2 aninhos, eu tenho um segundo filho. E aí, quando eu voltei domingo, foi um monte de gente lá para ver Benjamin, tava com aquele começo de pandemia e tal, ainda não era. E aí, eu lembro que quando todo mundo foi embora, assim, o Moser chegou em mim, meu marido, e falou, tá, se Deus quiser levar nosso filho, Ele vai dar força pra gente suportar. E naquela hora, que eu ainda já estava anestesiada, assim, como se fosse 80% de anestesia, eu falei pra ele assim, não, isso não. Como, eu não vou confiar assim, eu não quero assim. E aí ele me abraçou, e aí ele foi embora, só eu podia ficar com o Benjamin, né, ele já tinha ficado. E aí eu deitei, fomos dormir no horário que a gente sempre dorme, e ele já estava dormindo, eu deitei do lado dele, me ajeitei, era uma poltrona meio cama, meio poltrona assim, me ajeitei e peguei na mãozinha dele, e nessa hora eu estava 100% anestesiada, eu não podia mais relutar daquela paz que dominou meu corpo, assim, e eu falei assim, Deus, o Benjamin é teu, ele não é meu, se o Senhor vai levar, é isso mesmo que o Senhor vai fazer, então me dá força para aguentar isso. E Laís, não tinha mais nada, não tinha mais tristeza, não tinha mais medo, era só uma confiança total de que se Benjamin era para ser levado para Jesus já, estava tudo bem. Porque ali eu tive certeza de que Benjamin não é meu, Benjamin é do Senhor. Então, essa foi uma experiência que me marcou muito, assim, me dividiu muito. E eu pude sentir verdadeiramente a presença de Deus na minha vida. E isso é maravilhoso, maravilhoso. Nossa, você tocou num ponto, assim, que nós como mães mais sofremos, né? Que é o lance de abraçarmos a mentira de que os nossos filhos são nossos, né? E a gente reluta e insiste com isso o tempo inteiro, né? Mas Deus, Ele permitiu você viver circunstâncias que como um alto-falante berraram para você, né, que o melhor caminho, o caminho de paz, o caminho de alegria, de confiança, era acreditar na verdade de que o Benjamin não era seu. Né? A gente imagina isso, assim, uma mãe frente a um diagnóstico, lutando contra o próprio coração e conseguindo afirmar isso, né? Nossa, a sua história me deixa impressionada, assim, e eu lembro que quando a gente conversou, né, você me contou um pouco da sua história, você disse um pouco sobre essa anestesia, né, e tá claro que isso que você viveu é a prova da verdade bíblica de que é possível nós não vivermos a nossa força, né, Thalita? E você Sim. tem experimentado isso, Sim. né? Sim. Que não é... Não é a nossa força, Quando o Paulo fala que quando a gente é fraco, a gente se torna forte, é porque o Espírito Santo age por nós, assim. Sim. E isso é muito, muito maravilhoso, sabe? Então as pessoas podem até olhar pra você e falar, por que ela é muito forte, né? Ou por que ela... Eu já ouvi muito isso, nossa, como você é forte. O que você costuma ouvir das pessoas? As pessoas falam, nossa, como você é forte, nossa, como você é guerreira, nossa. Gente, não é. Eu falo, nossa, você não conhece o meu coração, desesperado, né? Quem age em mim não sou eu, né? Laís, eu lembro que há muitos anos atrás eu estava com o meu segundo filho bem bebezinho
um amigo nosso falou assim, a gente só conhece o crente quando ele passa por uma tribulação. Nossa, aquilo bateu tão forte em mim, porque eu falei assim, nossa, eu nunca quero passar por uma tribulação dessa, nunca, porque eu tenho certeza que todo mundo vai descobrir que eu não sou crente, né? Eu vou me desesperar, E quando a gente experimentou isso, eu pude experimentar realmente que quem agiu em mim, ou quem me deu essa paz, essa certeza de que tá tudo bem, é Deus, assim. Ele agiu por mim. Então, hoje eu tenho essa certeza, assim, de que quando a gente caminha junto de Deus, Ele age pela gente. A gente não precisa se preocupar como a gente vai agir, como se a gente vai se desesperar. Ele age. Você tem experimentado, então, os recursos de Deus para conseguir viver dia após dia em meio a todo esse sofrimento, né, Thalita? É isso, assim, não são recursos seus, né? Não é porque você é forte demais ou porque você é uma mulher com coração de pedra. Não, é porque você, naquela noite, naquela oração, ao ser derrubada pela dor e por notícias devastadoras que nenhuma mãe, ninguém espera ouvir, né? Ainda mais sobre o próprio filho de 4 anos de idade, né? Mas você, então, pela graça de Deus, pôde perceber que o melhor caminho era se render a Deus, né? Dizendo, o Benjamin é seu. Sim. Né? E a partir desse dia você começou a perceber o seu coração diferente em meio a essas situações, assim, a esse panorama todo, nesse contexto? Sim, Laís, a gente começa a perceber, falando um pouco da bondade de Deus, né? Todo mundo, a gente também ouvi muito também esse ano, né? Ai, Deus é bom, Deus é sempre bom. Acho que é a frase que eu mais recebi. E eu achava que eu acreditava nisso, né? E eu pude descobrir ao longo desse ano de que eu desconfiava muito da bondade de Deus. Quando você se depara com o que eu penso da bondade para mim naquele momento versus a bondade de Deus, você fala, não. Não, ele não está sabendo o que é bom para mim, né? Eu me deparei muito com isso. Então foi um caminhar de transformação para eu realmente acreditar e confiar na bondade dele, sabe, Laís? Assim, são várias coisinhas que a gente passa num processo, né? Benjamin fez uma cirurgia super delicada, longa, depois toda uma recuperação de uma cirurgia cerebral, depois tem todo o processo de esterilização com químio, com rádio, enfim, são várias coisas. Então, todo o dia a dia, né, que a gente sabe como é o dia a dia de criar um filho por si só, os desafios, né, que todo dia você tem que fazer sempre a mesma coisa. Então, quando você se depara com coisas que te tiram o chão, com resultados de exames que te tiram o chão, aí você acaba aprendendo a confiar realmente de que Deus é bom. E como que eu pude ver isso, Laís, assim, né? É como se é muito bom, Deus é maravilhoso, porque ele foi me dando recadinhos, sabe, assim, recadinhos até da própria boca do meu filho, e isso, assim, a gente guarda no coração, hoje eu divido aqui com vocês, realmente para abençoar, mas foram vindo recadinhos, assim, um dia muito especial para mim, foi dia 24 de março, Benjamin estava na UTI, né, em recuperação da cirurgia. E neste dia, a gente estava numa fase de recuperação, a gente ainda não sabia o que ia vir, o que ia vir depois. E também a gente não comunicava isso para o Benjamin. Uma criança de 4 anos não precisa ser comunicada, né, um passo de cada vez. E nesse dia também, quando nós estávamos nos deitando, ele já estava indo dormir, eu também, tudo fechadinho lá, a porta. E aí ele falou assim, olha mamãe, você não tá vendo? E eu falei, tô vendo o quê, filho? E aí, enfim, ele começou a conversar. E ele disse que estava conversando com Jesus. E aí eu deixei ele conversar. Eu falei, caramba, né? E aí ele virou pra mim e falou assim, eu falei, o que Jesus está te falando? E ele falou assim, Jesus está me falando que eu vou muito bem nos meus tratamentos, mamãe, que é pra você ficar tranquila. A gente nunca tinha falado essa palavra, tratamento, pra ele até então. Então, eu pude sentir esse recadinho de Deus, assim, de que fica tranquila, ele vai bem nos tratamentos dele. E ele foi muito bem, graças a Deus. E tem ido, né? E aí aquilo encheu de novo meu coração, que já estava cheio de
medos, incertezas novamente. E aí eu virei de lado e ele falou: ei, mamãe, Deus pediu para te falar mais uma coisa. Ele disse que você vai ter alegria de novo. Aí naquela hora eu já olhei para cima e falei: obrigada, Deus, eu tô com alegria agora. Não sei quando vai ser, mas eu já tô com alegria agora. Thalita. Então esses recadinhos para mim é resposta da bondade de Deus, do cuidado dele. Ele sabe como eu sou, ele me criou, ele sabe aonde me pega, aonde eu vou titubear. E aí ele vem, às vezes, só com um recadinho desse, ele sabe que ele... Sim, e o que eu acho mais especial, né, quando você diz sobre a bondade de Deus, é que em momento algum você faz menção, ou talvez a sua caminhada foi girando em torno da possibilidade de cura, né, porque a gente muitas vezes acompanhando pessoas que vivem sofrimento, ou então até sofrimento na nossa própria vida, né, às vezes o nosso coração é muito tentado a pensar: Deus é bom, por quê? Porque eu acredito que Ele vai sarar o nosso filho, Ele vai curar, né? Ele vai nos dar vitória nisso, né? E estabelecendo uma vontade que nós não sabemos se é a vontade de Deus, né? Mas você me fala de uma bondade, de uma paz e um descanso na bondade de Deus, né? A ver com quem Deus é, Sim. né? Que tem a ver com a presença e a companhia de Deus, né? E esse é o ponto que mais me impacta no seu testemunho como família, na vida do Benjamin, é porque vocês celebram a presença de Deus, né? E vocês anunciam a bondade dele e quem ele é por meio do consolo na presença dele, não por meio de garantias, né, de como será o final do processo. E isso para mim é muito especial, e como precisamos aprender com essas verdades, assim. E me encanta muito também ver a postura do Benjamin nesse processo. Com certeza ele tem aprendido a agir dessa maneira, porque ele vê em você no Moser, né, grandes exemplos, né, de como agir e ler a vida corretamente frente ao sofrimento, né? Então, com certeza, ele ali pequenininho, hoje com 5 anos, né? O Noah com 3 anos, eles são um espelho, um reflexo daquilo que vocês têm ensinado, né? Então, como é importante a gente também se lembrar dessa verdade, né? De que a nossa vida é uma constante amostra, né? Para os nossos filhos, para quem está ao nosso redor, né? E quantas pessoas estão sendo impactadas pelo seu testemunho, por aquilo que Deus está fazendo. Thalita, te vem à mente assim, algumas outras crises e aprendizados que você vivenciou nesse tempo? Sim. Chega uma hora que você tá exausta, esgotada emocionalmente, assim. Eu me lembro que quando o Benjamin estava finalizando a radioterapia, ele fazia uma leve quimioterapia uma vez por semana para fazer a rádio todos os dias. E a rádio, assim, ela judia muito da criança, né? Muito mesmo. Meu filho emagreceu 4 quilos durante o processo da rádio. Aquilo destrói a gente, assim, né? Mas eu me lembro que a gente estava para fazer a quimioterapia na segunda-feira para a gente prosseguir com a radioterapia naquela semana, e o Benjamin, ainda para puncionar, ele fazia muito escândalo, ele chorava muito, tinha muito medo. E logo depois que ele foi puncionado, ele estava brincando com os brinquedos ali, estava se acalmando, ele estava no meu colo. E ele estava no meu colo assim, né, a cabecinha dele assim, e aquela cicatriz imensa, né, daqui até aqui, e eu olhando diretamente aquilo. E eu falei assim, foi acho que uma das primeiras vezes que eu indaguei Deus do porquê, né. E eu falei assim: por que, Deus? Olha, o Senhor me deu o Benjamin perfeitinho, né? Ele sempre foi perfeito. E agora, olha só, essa cicatriz imensa, isso já não basta? Porque eu já estava pensando em toda a quimioterapia que ia vir pela frente e eu estava exausta, assim, eu estava esgotada. Isso já não basta? Por que o Senhor está fazendo isso com ele? Por que ele tem que passar por isso, assim? Então, todas essas questões, assim, estavam, assim, me amargurando o coração, me deixando, sabe, eu já tava chorando ali, de costas pra ele, e ele tava cantarolando uma música, que nem é a parte que ele mais gosta, e ele tava cantarolando aquele trecho: se Deus me fez assim, assim eu louvarei. E ele cantou 3 vezes: se Deus me fez assim, assim louvarei. E na hora
eu falei assim, ok, Deus, o Senhor criou assim, Nossa, Thalita. o Senhor permitiu agora que ele seja assim, ele tem essa cicatriz imensa, e eu vou te louvar. Vou te louvar porque ele está aqui sentado no meu colo, vou te louvar porque o Senhor merece todo o nosso louvor, né? Independente dele. E isso me marcou porque foi um momento de crise mesmo, que eu estava indagando do porquê, e Deus me responde de uma maneira tão leve de novo, pela boca do meu filho. São coisas que nós mães a gente sabe, né? E que Deus, como Ele é tão maravilhoso, Ele sabe como Ele responde pra gente. E é maravilhoso demais experimentar e crer de que Deus está falando ali, né? Nossa. Então, assim, que eu me lembro mais. Ok. Como que você fez para lidar também com essa enxurrada de sentimentos, assim, para que você ficasse cada vez mais forte, compreendesse ainda mais as verdades de Deus para você? Você utilizou de alguns recursos, assim, que eu olho para você e falo, nossa, como deve ser desafiador manter a mente conectada às verdades de Deus, né? Sim. Eu comecei a fazer um curso aí que ainda tem uma adoração com a Luísa Agreste, né? A Luísa Nazaré, né? E foi bênção. Nossa, me colocou assim, conectada de novo. E isso foi me ajudando, tem me ajudado a ser livre, leve e forte, né? Que a gente fala isso muito lá no curso. Então, sim, isso foi... Então, o que eu acho... O que eu penso é que a gente tem que buscar a palavra. É nessa hora que a gente vai titubear, que a gente vai duvidar. É nessa hora que você tem que buscar a palavra. Porque a palavra é que dá força pra gente prosseguir. É ali que a gente se conecta com Deus mesmo. Olha, um exemplo claro, né? Do quanto a palavra ela é suficiente. O quanto que a palavra de Deus ela é eficaz e ela transforma, né? Transforma corações e é capaz de nos fazer experimentar uma força que nós nunca imaginamos ser capaz de experimentar. Então você, esse exemplo vivo, né? Não para sua glória, né? Pelo contrário, é para sua pequenez, né? Para que Deus ele seja cada vez mais notório na sua vida, tá? Então, olha, gente, olha como que isso é valioso, né? A palavra de Deus, ela tem protegido o seu coração, ela tem protegido a sua mente em uma situação que ninguém na face da terra espera passar, né? É prova de que não importa a situação, né? Deus ele é poderoso e a sua palavra é eficaz em qualquer situação, em toda situação, né? E outra coisa que eu acho lindo no testemunho de vocês, né? É essa postura também que demonstra que a presença de Deus é o maior tesouro, né? E é mais valiosa do que a própria vida. Gente, e é mais valiosa do que a própria vida, né? O quanto nós valorizamos a vida, o quanto que nosso olhar está constantemente no aqui e no agora, na nossa saúde, no nosso bem-estar, nos nossos filhos, né? A gente anseia coisas legítimas, coisas que não são ruins, eu quero estar bem, eu quero ter saúde, né? Mas quanto que esse olhar voltado para o hoje, para essa vida aqui, pode arruinar a nossa relação com Deus, arruinar o crescimento que Deus quer que a gente tenha, né, arruinar a força que Ele quer nos dar, né, o potencial que ele quer gerar no nosso coração de fé e de confiança nele, né? Então, Deus ele está construindo algo no coração de vocês, né, a partir dessa percepção clara de quem Ele é e da percepção clara das circunstâncias, né, no sentido de a vida não é aqui agora, né? E eu acho que essa certeza que nos dá a garantia de viver em paz, né? Porque se eu me lembro constantemente que os meus olhos precisam estar na eternidade, por mais que meu coração fique muito triste, porque ninguém quer passar por essa circunstância, né? Eu, de algum modo, posso descansar, porque a vida não é aqui agora. Além de eu não ter o controle sobre tudo, além da vida não ser minha, não é para agora, não se trata daqui, né? Então, eu acho que a gente se desespera, o motivo do nosso desespero e o motivo de nós não experimentarmos tantos tesouros de Deus, assim como vocês têm experimentado pela graça de Deus, que eu sei que é graça de Deus, é porque nós focamos muito... Sim, é um amor aqui, né? Amor aqui. É um amor muito forte. Eu
assim, negócio de eternidade era uma coisa assim, ai, não tá bom, mas uma hora chega lá, né? Deixa eu viver aqui que é tão gostosinho, né? É um amor aqui, um amor, né? E é bom mesmo, né? Assim, eu falo até, Deus nos fez sonhadores, né? Planejadores, tudo isso é tudo muito bom. Mas quando você experimenta a paz, a presença real de Deus, assim, isso é muito melhor do que a vida. Então hoje eu anseio pela eternidade. Anseio, porque eu falo, gente, se isso que eu experimentei é melhor do que tudo, assim, então eu quero estar lá com ele logo, né? Então eu anseio por estarmos lá com ele, né? Ok, para a gente poder caminhar para o final, me fala um pouco mais dessa Thalita de agora que Deus está construindo. Então, Deus tem feito um processo de transformação com você e com todos nós diariamente, Sim. né? Você se vê no passado, no ano passado, nesse início, e como você se vê agora? Laís, eu tive uma experiência assim bem curtinha no final, entre 2019 e 2020, na virada. Eu fiz uma oração assim para Deus. Deus, me dê um ano leve. Eu tinha passado, para mim 2019 tinha sido bem pesado. Minha mãe estava tratando também de câncer. Eu tinha tido inúmeros problemas de trabalho, inúmeras coisas. E aí eu lembro que a resposta foi muito imediata no meu coração. Não, e não é isso que importa, Thalita. Eu, como assim não importa? Eu estou pedindo um ano leve, sabe? Um ano sossegadinho, assim, que a gente possa... E foi isso que veio no meu coração. Aquilo me martelou e eu não aceitei. Essa era a Thalita, controladora. Totalmente controladora. Não, eu não aceito sua resposta, vai ser um ano leve, vou começar a planejar já, tá bom? Então vou ver pra onde a gente vai passear em tal dia, sabe? Essas coisas. Uhum. E aí, chegou essa notícia bombástica, né? E hoje, Laís, eu posso ter a plena certeza do que eu tô falando. Não é isso que importa. Não importa ter um ano leve. Não importa nada. Sabe o que importa? Caminha comigo. É isso que importa. Então, se você caminha com Deus, planejando... Hoje a nossa oração lá em casa, a gente ora assim, Deus, nos ajude a sonhar o seu sonho para nós. Então a gente vai sonhar, a gente vai planejar, mas a gente quer que seja o seu pra gente. Porque o seu é melhor do que qualquer coisa que eu planeje, qualquer coisa que eu controle, né? Então é isso, não importa, Laís, o importante é viver com ele, né? É o relacionamento com Deus, assim, enfim. Então, transformada, me sinto a passos imperfeitos todo dia, sendo transformada, bem perfeita. Eu quero, lá no final, quem sabe, não sei quando como é que vai ser, se Jesus volta antes ou se não, me parecer um pouquinho com Jesus. Esse é o meu desejo e eu creio que é para isso que nós estamos do lado de cada eternidade, não é mesmo? É para isso que essa vida nos faz viver todos os dias e para que a gente possa tentar se parecer com Jesus Cristo. Uau! Bom, Thalita, para a gente encerrar, o que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que estão passando pelo sofrimento? A primeira coisa que eu diria é: não duvide da bondade de Deus, não duvide. Esse jargão de que Ele é sempre bom, quando você tem Deus assim te abraçando, é a mais pura verdade. E Ele é bom. Eu não sei o que Ele pode fazer na sua vida, se são recadinhos que vão provar a bondade dele, se vão ser pessoas que vão aparecer na sua vida como apareceram na minha e você prova da bondade dele, mas não duvide da bondade de Deus, né? Confie que Deus é bom o tempo todo, independente da situação, independente do resultado final. Mas tem outra coisa também que eu experimentei há pouco tempo, coloque toda a sua angústia, que vai vir aquele dia mal, aquele dia de angústia, de tristeza, de dor, de resultados muito ruins do seu filho, né? Ou do que você está vivendo. Coloca isso, não para o seu marido, não para os seus filhos, para sua melhor amiga. Coloca isso diante de Deus. Vai em algum lugar, no banheiro, fecha a porta e fala isso em voz alta para Deus.
essa experiência é uma experiência que eu vivi há pouco tempo, que é incrível, Laís, porque toda aquela raiva, eu tava com raiva de Deus, sabe, Laís? Eu tava com raiva, eu falei, peraí, chegou no final e aí agora meu filho tá com essa dificuldade e essa outra, e aí eu falei tanta coisa pra Deus, com tanta raiva, que eu saí de lá, sabe como? Sem nenhuma resposta, Laís. Sem nenhuma resposta, e sabe como? Completamente grata. Eu não sei, foi uma gratidão que inundou, tirou toda aquela raiva. Eu tava com raiva, assim, que eu queria, e uma gratidão sem nenhuma resposta. Tá e como a gente reluta em muitos momentos de abrir o nosso coração, de escancarrar, né? Para colocar diante de Deus, né, diante daquele que é capaz de nos ouvir com inteireza, né, é capaz de nos acolher, né, é a resposta que nós precisamos, né. Exato, né, a resposta que a gente precisa, não é para o que a gente acha que é, né. E por último, de novo que eu falei, quando a gente é fraco, a gente é forte, e em Deus a gente é forte, é muito forte. Jesus nos torna forte, o Espírito Santo deles que habita verdadeiramente no nosso coração faz a gente ficar muito forte. Então, é isso que eu digo para essas pessoas que estão em sofrimento. Ok. Ai, Thalita, obrigada por ter topado o convite mais uma vez. Muito obrigada. É uma alegria enorme para nós ouvirmos um pouquinho daquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua família. Tudo isso nos encoraja a olhar para Deus, nos encoraja a confiar nos planos de Deus e nos encoraja a olhar para as circunstâncias e lê-las de um modo correto. Sim. Que Deus continue fortalecendo vocês e ajudando vocês a serem esse grande testemunho da bondade dele. Né? Dá um beijo no bem por nós, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Obrigada a você. E você, curtiu o nosso papo aqui hoje no Desabafa Comigo? Se foi importante para você ouvir tudo isso, entre em contato com a gente, conta pra gente tudo aquilo que Deus falou com você através desse momento aqui e nos ajude também a levar histórias como a da Thalita para muitas e muitas outras pessoas, compartilhando esse vídeo aqui nas redes sociais, tá bom? Estamos no Instagram, no YouTube, no Spotify. E é isso aí, pessoal. Que prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.